E aí, pessoal? A gente vai começar a nossa aula de número 2. A gente vai falar sobre o conceito de administração financeira e orçamentária. A gente vai falar sobre as nuances de entendimento doutrinário sobre a administração financeira e orçamentária e a gente vai diferenciar orçamento e finanças. A gente vai falar o que é um, o que é outro, o que não é um e o que não é outro, dando alguns exemplos. Eu espero que vocês se divirtam aí com essa explicação. A gente vai fazer mapa mental para variar ou esquema aqui, então separa papel e caneta aí para anotar o que a gente vai tratar na aula de hoje, tá bom? Nosso bate-papo, portanto, será sobre conceito de AFO. O conceito de administração financeira e orçamentária. A gente começa colocando o que significa a sigla AFO. Administração financeira e orçamentária. Existem algumas acepções de AFO, definição trazida por Eliomar Baleeiro, por exemplo. Deodato também traz uma ideia do que é administração financeira e orçamentária. A gente vai tratar sobre essa ideia. Mas a ideia geral é que eu vou administrar os recursos financeiros sob uma ótica orçamentária. Quando a gente diferenciar os termos orçamento e finanças, você vai perceber o porquê é a administração dos recursos financeiros sob uma ótica, respeitando a ótica orçamentária, respeitando os limites impostos pelo orçamento. A gente está tratando de autorização e de dinheiro, coisas diferentes. Calma, a gente vai diferenciá-los, mas a ideia é essa, é administrar os recursos financeiros do Estado sob uma ótica orçamentária, para conseguir fazer com que o Estado haja, para que o Estado cumpra as suas funções. As funções de planejar, organizar, dirigir e controlar, implementar políticas públicas, gerar o bem comum, gerar serviços públicos, prestar serviços públicos, facilitar serviços públicos também. Essa é a ideia. É um viés administrativo, sim, é uma ferramenta que o Estado tem para conseguir atuar. E essa ferramenta precisa de grana, mas também precisa de gestão. E é isso que a gente vai tentar desmistificar por agora no conceito, tá legal? Eu queria anotar com vocês o que a gente acabou de falar aqui. Seria essa primeira ideia. Administrar os recursos financeiros sob uma ótica orçamentária. Fica mais fácil. AFO. AFO. Administrar os recursos financeiros sob uma ótica orçamentária. Outra acepção, em outras palavras, a gente pode dizer também que AFO é a administração do dinheiro público o dinheiro do povo mediante limites
impostos pelo Poder Legislativo. A proposta das leis orçamentárias é do Poder Executivo. Artigo 165 da Constituição Federal. Agora, a aprovação é pelo Poder Legislativo. Portanto, os limites, eles serão impostos pelo Poder Legislativo. E eu tenho que estar dentro desses limites para fazer uma boa gestão. Eliomar Baleiro trouxe a seguinte definição. AFO estuda a atividade financeira do Estado e a sua aplicação na administração pública, APU, bem como os atos que podem afetar o patrimônio do Estado. Quando eu estudo sob uma ótica da administração, ou uma ótica administrativa, a atividade financeira do Estado, eu estou estudando administração financeira e orçamentária. Aqui a definição de Eliomar Baleiro. Uma obra dele de 97. Deodato, em 1969, trouxe a seguinte acepção, um pouquinho diferente, mas a ideia é central. É a procura de meios para satisfazer as necessidades públicas. O que essas definições todas têm em comum? Ora, todas elas visam assegurar a execução das funções do Estado, planejar, organizar, dirigir e controlar, auxiliando na tomada de decisões. Visando assegurar a execução das funções do Estado. Que são planejar, organizar, dirigir e controlar. Para a tomada de decisão. Auxiliando nessa tomada de decisões. São muitas as decisões públicas, portanto, a administração financeira e orçamentária auxilia justamente nessa ideia. A segunda coisinha que eu quero diferenciar para vocês, ou falar, tratar sobre, é a diferença entre orçamento e finanças. Eu trabalhei na coordenação de orçamento e finanças do órgão
que eu atuo hoje, que é o IFAM. E nessa coordenação de orçamento e finanças foi uma das primeiras coisas que eu aprendi. Eu cheguei vindo da área de desenvolvimento de pessoas, gestão de pessoas, fiquei um tempo afastado, um ano afastado para terminar o mestrado, e no que eu voltei para a área de orçamento e finanças. Nunca tinha atuado na área de orçamento e finanças. Eu me lembro do Henrique, que era o coordenador da área, e ele virou para mim e falou assim: Douglas, a primeira diferença que você tem que aprender é: orçamento é diferente de financeiro. Saiba disso sempre. E aí eu me peguei pensando naquilo. Eu já tinha estudado AF, sabia que existia essa diferença, mas na prática, que diferença é essa? Na prática, o orçamento é aquilo que te permite gastar. O financeiro é aquilo que finaliza o que você iniciou com o crédito orçamentário. Traduz, Douglas. Bom, o orçamento é o meu crédito. O orçamento é o meu limite de crédito. O meu orçamento é aquilo que eu posso, em tese, autorizado pelo Poder Legislativo, gastar. Eu efetivamente gasto aquilo que eu tenho de limite? Por vezes não. Eu fico dentro desses limites. Eu não posso gastar acima desse limite. E o financeiro? O financeiro é a grana para pagar aquela despesa que você fez a partir do limite orçamentário que você tinha, a partir do crédito orçamentário que você tinha. Horas, se eu vou iniciar uma obra no IFAM, eu preciso primeiro do crédito orçamentário. Eu só vou utilizar o financeiro para pagar partes dessa obra. Eu não adianto o dinheiro para o cara que está fazendo a obra. Não, ele precisa ser contratado e com o crédito orçamentário eu tenho esse limite, o valor de limite para a contratação. O cara vai lá e executa uma parte da obra. A partir da execução, de fato, a entrega daquela parte da obra é que eu transfiro o dinheiro. Portanto, eu abri uma conta com o cara. A minha conta é limitada pela quantidade de orçamento que eu tenho. Dentro dessa conta, aos poucos, eu vou pagando. Entrego ali uma parte pela primeira entrega da obra, outra parte do financeiro, que vem em separado, inclusive. Mês a mês a gente recebia cotas financeiras para pagar o orçamentário que a gente tinha. Como é que acontecia? No início do ano, a prática é: os órgãos recebem os orçamentos, os créditos orçamentários que estão autorizados lá na lei orçamentária anual. Legal, ele recebe aquela conta. Poxa, legal, eu posso abrir a conta na banca da tia e na banca da tia eu posso gastar 75 milhões de reais. Essa era a conta do IFAM na banca da tia. Desses 75 milhões de reais, ao longo do ano, eu ia executando esse crédito. Mas eu recebia 75 milhões de dinheiros? Não. Mês a mês, a Secretaria do Tesouro Nacional ia liberando cotas para o Ministério, antigo Ministério da Cultura, Ministério da Cidadania, Ministério do Turismo agora, mas o financeiro, o dinheiro, era liberado mês a mês. Então, de orçamentário eu ganhei no início do ano 75 milhões. Baita crédito. Eu posso executar até esses 75 milhões. Mas eu tenho capacidade de pagamento dos 75 milhões? Não. Por quê? Porque isso vai depender da arrecadação, do quanto você vai pagar de imposto para cair na continha do governo e a partir desse dinheirinho caindo na continha do governo, ele ser transferido para o IFAM pagar as obras dele, pagar a manutenção administrativa dele. Era isso que acontecia. Então, assim, a conta da tia tinha 75 milhões. Mês a mês eu ia utilizando isso, aumentando com várias obras, manutenção administrativa, mas eu não tinha capacidade de pagamento de 75 milhões logo no início do ano. Mês a mês esse dinheirinho foi chegando. Por vezes, o dinheiro não bate com o que eu tenho de crédito. Por quê? Às vezes eu arrecado menos do que eu previ. Significa que o dinheiro está curto. Eu tenho bastante crédito. Se eu não utilizei todo esse crédito, eu vou lá e como uma parte desse crédito. Chama-se contingenciamento. A gente vai entender essas nuances todas, mas eu quero que você consiga, na prática, diferenciar um do outro. Crédito é aquele limite que você tem no cartão para gastar. Dinheiro é o que você vai precisar para pagar esse cartão depois, financeiro. Tá legal? A gente vai diferenciar, vamos anotar essas diferenciações aqui que eu acho bem importantes para a gente, tá bom?
O que é diferente? Orçamento e o financeiro. Tenha sempre isso em mente. O orçamento, como termo técnico, ele vai aparecer para você como crédito orçamentário. E eu lembro, como se fosse hoje, do seu Henrique, o famoso Sr. Smurf. Ele tinha uma barba branca, baixinho, de barba branca, bravo, bravo, bravo. Pense num homem bravo. E ele me corrigia sempre quando eu falava o recurso orçamentário. Crédito orçamentário, esse é o termo técnico. E quando eu falo de financeiro, aí sim eu falo de recurso financeiro. Grana, money, coisas diferentes. Para pagar os servidores do IFAM, acontece isso. Nós recebemos um crédito orçamentário, ou seja, a gente abre a conta da banca da tia com X milhões de reais para o ano inteiro. A gente divide esse crédito mês a mês para poder ir executando. E aí, no último dia útil, nós recebemos o financeiro para pagar aquele crédito, para o servidor poder receber no primeiro dia útil do mês seguinte. É assim que acontece. E a gente faz pedidos a partir disso. Como é que funciona? O negócio é tão bem casado que essa conta da tia ela é controlada. Eu só posso pedir o dinheiro se eu tiver um crédito correspondente na conta da tia. Senão, eu não posso pedir esse dinheirinho para pagar. Por quê? Eu estou pedindo dinheiro para pagar alguma coisa que é certa. Eu não posso pedir dinheiro, necessariamente, sem ter aquilo especificado. São coisas casadas. O CIAF, que é uma das ferramentas, um dos sistemas estruturantes da administração, o sistema de administração financeira, ele é incrível. É uma tela preta, arcaica, mas ela é toda interconectada. Quando a gente for falar sobre isso, a gente menciona todas essas nuances do CIAF, mas é isso, é tudo casado. Seu pagamento, enquanto servidor, vai vir do dinheiro, mas ele precisa de um orçamento antes. Crédito orçamentário. Portanto, orçamento, crédito. O financeiro, recurso. No orçamento, eu tenho uma autorização, deixa eu até colocar de outra cor, né, para ficar melhorzinho. Autorização legislativa. Para realização de gastos. E esses gastos são as despesas públicas. O orçamento ele pode ter diferentes sentidos. O sentido amplo, ou lato sensu, que engloba tudo. O que é tudo? Receita, despesa, crédito, leis, PPA, LDO, Lei Orçamentária Anual. Eu posso ter o sentido estrito ou stricto sensu. O sentido estrito vai estar na sua prova referindo-se à Lei Orçamentária Anual. Orçamento, simplesmente orçamento. Pode estar tratando da Lei Orçamentária Anual. Artigo 165 da Constituição Federal, no seu parágrafo 8º. Quando fala, por exemplo,
do princípio da exclusividade. Ela fala do orçamento e está lá essa acepção ou sentido do seu orçamento. Então, são coisas que podem aparecer na sua prova e você não precisa confundir. E o sentido técnico do orçamento. Que é o que mais nós vamos tratar por aqui. Tranquilo? Orçamento é crédito. Financeiro é recurso, é dinheiro. Dinheiro em caixa. Recurso disponível em conta. A essa conta chamaremos de conta única do Tesouro. No momento oportuno a gente vai falar sobre ela. Conta única do Tesouro. Para o pagamento de despesas. Diferenciamos um do outro e essa diferenciação é extremamente importante para você levar para a sua prova, tudo bem? Agora, a gente vai falar de receita e despesa, que são executadas a partir da arrecadação ou então do dispêndio público. É a obtenção e é o dispêndio. Quando a gente estudou a atividade financeira do Estado, isso foi super assunto. Vou colocar em azul. Receita e despesa. Mais uma vez, faz diferença diferenciá-las. A receita tem seus estágios, assim como também tem a despesa. A gente vai detalhar os estágios da receita, os estágios da despesa, quando formos tratar especificamente dos dois, mas é importante que a gente já comece a mencionar e se adaptar à linguagem que aparece. Existem mnemônicos para cada um desses estágios, eu vou colocar aqui as letrinhas já destacadas para vocês, para a gente levar, mas eu quero mostrar qual vai ser a dinâmica disso. A dinâmica do que eu arrecado, do que eu obtenho de receita e daquilo que eu gasto, daquilo que eu aplico enquanto recurso, enquanto crédito orçamentário e recurso financeiro para o pagamento dessas despesas. Então, vamos lá. Estágios da receita. Começamos pela previsão, lançamento, a arrecadação e então o recolhimento. Previsão, lançamento, arrecadação e
o recolhimento. Na despesa, nós temos também 4 estágios. A fixação, o empenho, a liquidação e o pagamento dessa despesa. Fixação, empenho, liquidação e o pagamento. Estágios. A receita primeiro eu prevejo. Como é que eu faço essa previsão? Eu posso fazer essa previsão com base no que foi arrecadado no ano anterior. Normalmente é assim que se faz. Isso na prática, tá? A previsão tem técnicas para se fazer a previsão da receita. Digo isso no IFAM. Como é que era feito? Baseado, basicamente, no que a gente tinha arrecadado no ano anterior. Você faz a previsão no ano anterior. No ano anterior à LOA, ou a Lei Orçamentária Anual. Você faz isso enquanto você planeja. Então, você apresenta essa previsão no projeto de Lei Orçamentária Anual. No caso deste ano, 2020, nós apresentamos no PELOA 2021. Apresentaremos, tá? Porque ele ainda não foi. Na data que eu gravo essa aula. Lançamento, arrecadação e recolhimento das receitas, daquilo que eu obtenho, porque receita é obtenção. Você faz o lançamento dessa receita, você arrecada de fato e você depois recolhe aos cofres públicos. E isso acontece ao longo do ano. Isso vai acontecer durante a vigência da próxima lei orçamentária. Neste momento, nós estamos vivendo de recolhimento de receitas em 2020. Mas a previsão ela é feita no ano anterior para o ano seguinte. E o lançamento, arrecadação e recolhimento ligados a essa previsão feita serão executados no ano seguinte, durante a vigência da Lei Orçamentária Anual do ano seguinte. Na despesa, a mesma ideia. Eu fixo a despesa no projeto de Lei Orçamentária Anual. No caso, 2021. O empenho, a liquidação e o pagamento serão feitos durante a execução da Lei Orçamentária Anual 2021. O empenho, a liquidação e o pagamento daquilo que foi fixado no projeto de Lei Orçamentária Anual 2021, apresentado até determinada data, e a gente fala disso depois, no ano anterior, em 2020. Tranquilo? Quando eu falo de crédito, eu estou limitando a minha despesa. Portanto, o crédito que eu vou estabelecer acaba por limitar a despesa que será executada.
E a receita gera o meu recurso. E quando eu falo de crédito, eu estou falando de orçamento. E quando eu falo de recurso, eu estou falando de financeiro. Aqui eu estou falando de grana. E a grana vem da receita. O crédito é a fixação e é limitado na despesa. É importante que você tenha sempre isso em mente. O crédito sempre válido por um ano. Essa autorização, e quando eu falo de crédito, eu estou falando sim de autorização. Esse crédito é repartido entre Poder Executivo, Poder Legislativo, e aí eu estou tratando do Poder Legislativo como um todo, Câmara, Senado, isso federal, tá? Poder Executivo, ministérios, autarquias, fundações públicas, Poder Judiciário, federal, e aí eu estou dando o exemplo federal, Ministério Público e Defensoria Pública. Essa é basicamente a divisão desses créditos válidos por um ano, que vão limitar a minha despesa, o que eu vou poder gastar no ano seguinte. A previsão de 2020 da receita, ou seja, a previsão feita em 2019, publicada, foi de 3,65 trilhões de reais de arrecadação, de receita para o governo. Ou seja, a previsão de receita veio com 3,65 trilhões de reais. Mas existe uma certa diferença entre o que você prevê e aquilo que você de fato arrecada. Eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas nós estamos num cenário atualmente, eu gravo isso em julho de 2020. Nós estamos atualmente em um cenário pandêmico. Nós estamos em um cenário que dificulta demais a produção. E quando você cai com a produção, você também cai com a arrecadação de impostos, porque a produção arrecada. Difícil. Você previu 3,65 milhões de arrecadação. Previu. A previsão vai ser diferente da arrecadação no ano de 2020. Aquilo que você previu caiu por terra a partir do momento que foi decretado o estado de calamidade na saúde pública. Distanciamento social, empresas que fecharam, desemprego caindo de 12, aliás, subindo de 12 para 19 milhões de pessoas. Eu vou ter menos arrecadação. Então, a previsão e a arrecadação, elas precisam ser controladas ao longo do ano, para que eu possa gerir, fazer a administração do orçamento, daquilo que eu vou executar, que eu vou despender, que eu vou aplicar ao longo do ano. Esse controle ele precisa ser para e passo. Por quê? Eu previ 3,65. Muito provavelmente em 2020 a gente vai arrecadar muito menos do que isso. Isso vai ser prejuízo para o governo. Por quê? Os 3,65 milhões estão ditando o quanto eu poderia gastar, porque eu não posso gastar mais do que eu arrecado, ou do que eu prevejo, pelo menos para arrecadação. Portanto, existem cenários diferentes quando você tem uma previsão diferente daquilo que você de fato arrecada. Vamos anotar esses cenários? Eu acho importante a gente falar sobre eles. Previsão e arrecadação. Como eu disse para vocês, a previsão de receita foi de 3,65 trilhões. 3,65 trilhões. 3,65 trilhões no segundo cenário. Também 3,65 trilhões no terceiro cenário.
que pode acontecer o seguinte: eu posso ter uma arrecadação igual ao que eu previ. 3,65 trilhões. Cenário ótimo. Em um cenário muito positivo, eu posso ter uma arrecadação maior. Vamos dizer que eu arrecade 5 trilhões. Douglas, eu arrecadei 5 trilhões. Eu previ 3,65. A minha baliza é o que eu previ e não o que eu de fato arrecadei. A minha autorização vai estar limitada ao que foi previsto. Eu posso gastar 5? Não, eu só posso gastar 3,65. A não ser que eu tenha créditos adicionais. Nossa, Douglas, a gente já vai tratar sobre créditos adicionais? Calma, a gente vai tratar sobre eles profundamente depois, mas os créditos adicionais vêm justamente nessa situação. E eu também posso ter o cenário, que possivelmente deve acontecer no ano de 2020, em que eu previ mais do que eu de fato arrecadei. Vamos dizer que eu vá arrecadar apenas 3 trilhões. Isso pode me gerar algumas situações. A primeira delas, o tal contingenciamento. Que é, em tese, o corte de gastos, com possível liberação ao longo dos próximos meses. Em geral, o contingenciamento ele é linear de 20% ali, e aí o governo vai soltando as amarras aos poucos. Ou então, isso pode me gerar uma necessidade de crédito público para conseguir pagar aquilo que eu de fato preciso, tendo uma despesa maior do que a própria arrecadação. Tranquilo? No mais, é isso que a gente tinha para a aula de hoje. Diferenciamos orçamentário e financeiro. Falamos sobre acepções diferentes de administração financeira e orçamentária. Lembrando que nos campos de estudo a gente está vendo a ótica administrativa, a administração, a gestão da atividade financeira do Estado, que envolve a obtenção, o dispêndio ou aplicação, a criação e a gestão dos recursos financeiros do Estado. Isso é a atividade financeira do Estado. E a administração financeira e orçamentária é a ótica administrativa disso tudo, diferenciando o que é crédito orçamentário e o que é recurso financeiro para pagar os créditos que forem utilizados na conta da banca da tia. Tá? Fizemos essa diferenciação e eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima oportunidade a gente trata de outros assuntos. Até mais!